Atualmente, os conteúdos ao vivo, mais conhecidos como lives, tomaram conta do nosso dia a dia. Seja para o entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto trabalha. Mas e quando essa conexão revela o que é de mais sombrio no ser humano? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, vamos mergulhar em 5 transmissões ao vivo que terminaram em tragédia, choque e mistério. A tecnologia é uma coisa que não para de evoluir, e que mudou demais a forma como a gente se conecta. As lives, por exemplo, viraram uma febre e servem para um monte de coisa. Tipo quando tava a época da pandemia, e todo mundo estava preso em casa. As transmissões foram usadas pelos professores para darem aula direto de casa. Mas essa tecnologia também abriu espaço pra galera expor a vida de um jeito que nunca vimos antes. E tem gente que filma tudo, desde as coisas mais de boa, até as tretas mais cabulosas, transformando a vida particular num show pra todo mundo ver. E às vezes, o final é bem triste. E foi o que aconteceu com a Zarya Khadija Kara, mais conhecida como Duchess Dior nas redes sociais, que era uma influencer que mostrava sua rotina na internet, principalmente envolvendo a maternidade, já que ela tinha acabado de dar à luz ao seu segundo filho, cujo pai era o seu marido, Shamarcus Kar, que usava o apelido The Frenchman na internet, e só de olhar para as fotos deles, já dá aquela ideia de família perfeita. Mas as coisas que vemos atrás das telas nem sempre são realidade. Isso ficou evidente para muitos dos seguidores que estavam assistindo a live do casal no dia 14 de junho de 2025, quando os dois começaram uma discussão pesada. A situação ficou cada vez mais tensa quando um começou a acusar o outro de traição, e o Shamarcus jogou na cara da Duchess Dior que ela tinha traído ele e passado uma DST. Nisso já dava pra ver que eles não eram esse casal de conto de fadas que algumas pessoas poderiam imaginar à primeira vista, apesar de que para aqueles que já acompanhavam os dois há um bom tempo, isso não era novidade, porque sabiam que essa não era a primeira vez em que os dois brigavam em público, e que o relacionamento deles já era bem tóxico. Só que dessa vez foi diferente, e dá pra perceber isso quando o Shamarcus diz para sua esposa que se ele sair da live, ela não vai passar pela porta. Mas os avisos sobre o que estava acontecendo nessa casa sempre estiveram presentes, e como para bom entendedor meia palavra basta, essas postagens que ela fazia já mostravam que estava sofrendo algum tipo de violência vinda do cara, como nessa que ela postou alguns dias antes, onde diz o seguinte: eu realmente não sei o que fazer, mas eu preciso ajuda antes de perder a minha vida ou a minha liberdade. Minhas crianças precisam de mim. O problema é que muitas pessoas em situações assim demoram muito para ir atrás de alguma ajuda, ou talvez até estão apegadas demais àquela ideia de que a outra pessoa vai mudar, que a esperança é o suficiente para sempre dar mais uma chance. Às vezes as ameaças simplesmente não parecem verdadeiras o suficiente, o que parece ser o caso da Zarya, que chegou a gravar um vídeo durante a discussão, onde aparece rindo e debochando, perguntando se o Shamarcus vai tirar a vida dela. E bom, a essa altura você já deve ter entendido o que aconteceu, mas antes de eu contar, tem uma parte que é simplesmente bizarra, um momento em que o cara para de brigar e diz ao vivo que o diabo continua tentando impedir ele de entregar essa mensagem, mas que hoje ele vai libertar alguém, mostrando que nessa hora, o Shamarcus já tinha determinado o que iria fazer, e o comentário que está no vídeo que vocês estão vendo aí fala uma verdade, que é o fato de que a partir do momento em que o marido ficou quieto, a Zarya deveria imaginar que alguma coisa estava errada. Por outro lado, o comentário também diz uma coisa que eu discordo completamente. Vamos lá, ele disse que isso foi o que ela ganhou por fazer os outros de otário, provavelmente se referindo à questão da traição. E galera, realmente é algo muito ruim trair alguém. É basicamente jogar no lixo toda a confiança que essa pessoa deposita em você. Só que absolutamente nada justifica o que o Shamarcus fez, até porque ele também não era nenhum santo, além de ter ficha criminal, o que por si só já é um sinal de alerta que muitas pessoas ignoram em relacionamentos abusivos. E foi horas depois da live ser encerrada, lá pelas 21h30, que a polícia foi chamada para uma briga de casal na casa deles, e quando chegaram, encontraram as Zaryas já sem vida, com marcas de disparo pelo corpo. Depois de fazer isso, o cara fugiu, e mais tarde foi encontrado pela polícia, onde segundo relatos, tirou a própria vida. Então pensem comigo, ele teve todo o tempo da live para repensar e não fazer isso. Se ele estava sendo traído, podia simplesmente pedir um divórcio, tentar alguma solução menos idiota, mas não, ele preferiu tomar a pior atitude possível, e finalizou a mãe do filho dele, deixando não só o mais novo órfão, como também o filho mais velho, que era de um relacionamento anterior da Zarya. E é super importante que em casos assim, a sociedade se mobilize para proteger as crianças, porque o trauma de perder os pais de um jeito tão violento é gigante, e exige um bom acompanhamento psicológico, sem contar que tudo foi gravado. Nós já vimos aqui no canal diversos casos de bullying, e até mesmo tragédias como essa podem ser usadas como ferramenta para atormentar esses meninos, o que eu espero muito que não aconteça. E além da preocupação com os garotos, tem um outro ponto que também faz a gente pensar, que é no papel dessas plataformas para evitar a violência, porque não deveria ser normal que um casal discuta dessa forma ao vivo, onde claras ameaças foram ditas, e simplesmente nada tenha acontecido com a live, principalmente se já era um problema que aconteceu outras vezes, sem contar, é claro, o post que ela pediu ajuda, e que talvez se houvesse alguma ferramenta dentro da própria rede social que permita que a galera denuncie abusos e que acionem a polícia, e que alguém daí analise o que aconteceu para mandar ou não ajuda, a comunidade teria um papel crucial nisso, porque poderiam ter enviado ajuda antes que fosse tarde demais.
Agora a gente vai tocar em um assunto que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum no mundo do entretenimento, principalmente na Coreia do Sul, e que dessa vez aconteceu com Lim Ji-hae, uma jovem que sempre foi elogiada por todos por sua aparência, e que por conta disso não deu outra e começou a trabalhar como modelo de corrida em 2006, desfilando em eventos super famosos por lá, como o Seoul Motor Show, e nessa época até chegou a fazer uma pontinha em um filme chamado Sunflower, quem sabe flertando um pouco com a carreira de atriz, mas depois de trabalhar por alguns anos como modelo, ela mudou seu palco das corridas para as lutas em 2012, se tornando uma ring girl no Road FC, que é como o UFC que já conhecemos, mais específico para a Coreia do Sul. E uma curiosidade sobre as garotas do ringue é que isso é mais antigo do que muita gente imagina. Elas apareceram pela primeira vez lá em 1965, numa edição da Ring Magazine, uma revista americana especializada em boxe, e nessa data eles publicaram uma foto de uma modelo de Las Vegas, segurando uma plaquinha num combate de boxe. Aí os promotores viram que a ideia era boa para chamar a atenção da galera, e começaram a contratar mulheres bonitas para desfilar no ringue, mostrando o número do próximo round. Só que a carreira da Lin nessa profissão durou pouco tempo, porque em 2014 ela se casou e se aposentou com 28 anos, o que não é tão incomum, porque modelos costumam realmente se aposentarem cedo, principalmente por conta da pressão estética, e que sempre tem alguém mais jovem para tomar o lugar. Mesmo assim, tudo parecia ir bem para ela, até que em 2018 acabou se divorciando, e talvez ela tenha ficado um pouco para baixo por causa disso, mas mesmo assim voltou com tudo, se reinventando como uma streamer no YouTube e na Africa TV, uma plataforma sul-coreana de streaming, com o nome artístico de Ain Valley, e foi aí que ela conquistou uma galera, compartilhando sua vida, suas opiniões e os talentos que tinha. Mas mesmo que as coisas parecessem bem como sempre acontece, a vida por trás das câmeras era bem mais complicada do que a imagem que ela mostrava pro público. E no dia 11 de junho de 2023, a Lin participou de um evento ao vivo com outros streamers numa loja em Bucheon, uma cidade super agitada na Coreia do Sul. O clima era de festa, com bebida e risada, mas em determinada hora aconteceu uma discussão feia entre ela e outra mulher durante a live, o que deixou aquele clima chato que ninguém gosta, e tudo isso foi transmitido para milhares de espectadores. Horas depois, já em casa e muito bêbada, a Lin ligou a sua própria live, onde apareceu com lágrimas escorrendo pelo rosto, e começou a desabafar com os fãs, explicando o quanto estava mal, e também pediu desculpas para sua família. E aí, enquanto as pessoas assistiam já tensas e chateadas por verem ela daquele jeito, a Lin deu um passo adiante e mostrou uma cópia do seu testamento, escrito à mão. Tudo isso já premeditava uma tragédia, e ela disse que sentia muito pelas filhas e que esperava não se sentir culpada vivendo sua vida no futuro. Também mencionou os nomes de outros streamers e pediu pro ex-marido cuidar das suas filhas. Depois disso, a Lin saiu da frente da tela, deixando todos que assistiam angustiados sobre o que ia acontecer. Enquanto isso, o telefone dela tocava sem parar, com amigos preocupados tentando algum contato, mas as ligações não eram atendidas, e com isso várias pessoas ligaram para o resgate ir até ela, temendo o pior. Os paramédicos chegaram em questão de minutos na casa dela, e só então a transmissão foi cortada, provavelmente por um deles. E como a Lin era popular, a notícia se espalhou rápido. Ela tinha tentado um ato extremo, como foi dito pela mídia, e agora estava em estado grave. No hospital, a streamer ainda teve 2 paradas cardíacas e estava inconsciente, quase em coma, precisando de um respirador para estabilizar. Mas no dia 19 de junho de 2023, o obituário dela foi postado em seu Instagram, confirmando a triste notícia de que a streamer tinha perdido a vida no dia anterior, depois de uma semana no hospital. E mais uma vez a Coreia do Sul, que tem uma das maiores taxas disso que está aparecendo na tela do mundo, se viu diante de mais uma celebridade tirando a própria vida. E aqui que entra o que eu falei no começo dessa história, porque a cultura de super exigência e a indústria do entretenimento super competitiva de lá tem feito com que cada vez mais celebridades enfrentem problemas de saúde mental, e em casos trágicos como esse, até perderem a vida. Alguns que passaram por isso nos últimos anos foram Sully, que era uma atriz e cantora de um grupo de K-pop, Jonghyun também era membro de um grupo de K-pop muito famoso, e o ator Lee Sung-kyun, conhecido pelo filme Parasita. E esses são só alguns exemplos de artistas que, apesar do sucesso, não conseguiram dar conta da pressão enorme que eles têm por lá. Talvez você saiba até de algum outro caso que aconteceu recentemente sobre um artista que infelizmente foi levado ao limite. Se souber, conta aí pra gente nos comentários. Porque todos precisam lembrar que por trás de cada celebridade existe uma pessoa real, com sentimentos e vulnerabilidades. Principalmente algumas pessoas que veem os outros nessa situação e decidem dar um empurrãozinho maldoso, porque durante a última live da Lin, algumas pessoas estavam simplesmente incentivando, o que em um momento tão vulnerável quanto o dela naquela hora, contribuiu muito para uma tragédia. O que fez a polícia até começar uma investigação sobre isso, já que incentivar alguém a esse tipo de coisa é um crime sério, que mostra o lado mais terrível da internet, e só mostra o quanto as plataformas de streaming precisam colocar em prática medidas mais eficazes de proteção e moderação, para que os espectadores fiquem mais ligados no impacto das palavras deles, e para que a sociedade como um todo trate sobre a saúde mental com a seriedade que precisa.
Tem gente que faz a fama no TikTok com dancinha e alguns malucos que fazem qualquer loucura para conseguir atingir o sucesso. Mas Jesus Sarmiento decidiu ir por um caminho que pouca gente teria disposição para seguir. Ele era conhecido como OnLeaks e era um programador com quase 80 mil seguidores. Mas o que ele fazia de verdade era usar a rede como meio de denunciar a corrupção da polícia e a atuação das gangues na Venezuela. Então imaginem só a coragem do cara. E ele falava nomes mesmo, não se intimidava com a violência que muita gente prefere fingir que não existe. Ele contava casos de extorsão, de policial que estava junto com o crime organizado, de impunidade, e chegou até a mencionar a Tren de Aragua, uma organização criminosa barra pesada que se espalhou por vários países da América Latina. Então podemos dizer que o Jesus era um tipo de ativista digital. Isso me lembra um pouco o Frank, um cara que diz ser um ex-integrante do PCC, e fala sobre como era quando estava dentro da organização criminosa. Conta no seu canal como tudo funciona lá dentro, além de apontar quem são os mandantes de tudo. E que ele é praticamente um fugitivo, pois os caras do PCC querem passar ele, se é que vocês me entendem. E eu digo que ele diz ser um ex-PCC porque tem muita gente que duvida se ele realmente fez parte da organização criminosa. E eu não conheço o canal do cara o suficiente pra afirmar nada. E mesmo se conhecesse, na internet nunca dá pra afirmar nada 100% de ninguém, né? Ainda mais ligado a esse tipo de coisa. Mas voltando ao Jesus, se não bastasse ele fazer algo que seria perigoso em vários países, a gente precisa sacar um pouco do que rola na Venezuela pra entender por que isso é um agravante. Não é novidade pra ninguém que o país tá numa crise faz anos, com a política uma bagunça, a economia no chão, a falta de comida e remédio, e no meio de tudo isso, a violência só vai crescendo. E é nesse cenário que o crime organizado deita e rola, e a corrupção tá em todo canto com as gangues. Então pra quem vive lá, as denúncias do Jesus não foram novidade, elas só confirmavam o que todo mundo já sabia. O governo às vezes tenta diminuir a gravidade da situação, dizendo que as gangues foram desmanteladas, mas a realidade é outra, porque às vezes tá tudo tão interligado que é muito difícil realmente acabar com o crime, para não dizer impossível. E sem entrar em teorias da conspiração, onde muita gente acha que o governo e o crime podem estar andando juntos em vários países, inclusive aqui no Brasil. E foi no dia 22 de junho de 2025, um domingo à noite, que a coragem dele cobrou um preço. O cara estava em casa em Alpinhonal, Maracay, fazendo uma live no TikTok como sempre, denunciando a corrupção, as gangues e tal, uma coisa que era praticamente rotina. Quando de repente homens armados invadiram a casa, e o que aconteceu em seguida foi transmitido ao vivo para milhares de pessoas. É possível ouvir os gritos desesperados da mãe dele, e o próprio Jesus pedindo ajuda por estar ferido. Ele chega a falar o endereço da sua casa, pedindo ajuda pra polícia, mas os caras chegam sem dó nem piedade, e finalizam o serviço. E galera, o caso do Jesus é bem específico da Venezuela, tanto que fica até difícil definir se ele tinha muita coragem, ou infelizmente muita loucura. Porque mesmo que não tenha acontecido de alguém ser finalizado em live por denunciar a corrupção aqui no Brasil, a gente sabe que a história de gente que é silenciada por denunciar coisa errada não é só de lá. A gente pode pensar em jornalistas e ativistas que atuam em áreas dominadas pelo crime, ou que investigam esquemas de corrupção. Um exemplo que se encaixa bem é o do Mário Eugênio Rafael de Oliveira, um jornalista e radialista que foi finalizado em Brasília em 1984. Ele era conhecido por suas denúncias de corrupção envolvendo políticos e empresários, principalmente no Distrito Federal, e usava o seu programa de rádio chamado Gogó da Sete para fazer isso. Aqui a notícia é do tamanho da verdade, doa a quem doer. E não adianta ameaçar, porque na trilha dos acontecimentos, Gogó da Sete segue seu caminho sem medo. O que acabou tornando ele um alvo, e fez com que fosse finalizado a tiros, um crime que até hoje é cercado de mistérios e suspeitas de envolvimento de gente poderosa. A diferença pro caso do Jesus é que o Mário não era um influenciador digital como a gente conhece hoje em dia, mas ele usava a mídia da época para denunciar, o que acaba sendo bastante parecido, e no fim também custou a vida dele. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo completo sobre a história. E ao contrário do radialista que não tinha como ter tanta cobertura na mídia, um monte de gente viu ao vivo o que aconteceu com o venezuelano. Por isso, organizações de direitos humanos, tanto no país quanto fora, se manifestaram pedindo uma investigação mais séria, porque essa finalização a sangue frio foi vista como um ataque à liberdade de imprensa, e ao direito de qualquer um de se manifestar contra a corrupção e a violência. E como a internet nem sempre é um mar de sujeira, uma galera se uniu para pedir justiça. Gente do mundo todo usou hashtags e mensagens para mostrar apoio à família dele, e também como forma de pressionar as autoridades venezuelanas, fazendo com que o caso virasse um símbolo de luta contra a impunidade e da necessidade de proteger quem tentar mostrar a verdade, mesmo correndo riscos. Ainda mais quando uma das últimas coisas que o Jesus disse foi o seguinte: tudo que eu quero é uma Araguá melhor para todos. Eu preciso que os culpados que são publicados aqui paguem. Eles andam livremente pelas ruas enquanto eu estou escondido. Isso me parece um absurdo. Por enquanto, só foi anunciada a prisão de Pierina Uribarri por associação criminosa. Ela é a companheira de Adriano Romero, o suposto atirador, que teve um mandado expedido em seu nome e de outros 2 culpados.
No começo do vídeo, eu falei sobre como as pessoas estão usando as lives para expor cada momento das suas vidas, e no caso da Zarya, o Shamarcus ainda desligou a transmissão antes de cometer o crime. Só que algumas pessoas parecem que ligam a transmissão apenas para que todos assistam e fiquem chocados com o que vai acontecer. Foi isso que James M. Jeffrey fez, um cara de 49 anos do Alabama, nos Estados Unidos, que não era famoso, influencer ou uma figura pública, era só um cara comum que estava lidando com o fim de um relacionamento. E então tomou uma decisão sem volta em 25 de abril de 2017, quando começou uma live no Facebook que durou pouco tempo, até que ele pegasse uma arma e atirasse. Só que a transmissão não foi cortada, e quando acontece algo desse tipo, aparece gente de todo canto do mundo para assistir, talvez por ser algo tão chocante que ninguém acredita que é real. A ex-namorada dele até tinha ligado para a polícia horas antes, no mesmo dia, talvez sentindo que alguma coisa séria ia acontecer, mas nem ela devia imaginar que o James faria isso. E como se não bastasse a live não ter sido cortada depois de uma cena tão brutal, ela ainda ficou online por mais umas 2 horas depois do que rolou, juntando mais de 1000 visualizações antes que o Facebook finalmente tirasse do ar, o que é óbvio que gerou uma onda de revolta e perguntas na época, porque como uma plataforma com tanto recurso e tanta responsabilidade social pode deixar um conteúdo tão perturbador no ar por tanto tempo? Quer dizer, onde estão os protocolos de moderação? Isso é tão insano que na mesma semana, outros 2 casos aconteceram, um na Tailândia, onde Wutsan Wongtalay, de 20 anos, discutiu com a mãe da sua filha, e logo depois eliminou a menina que só tinha 11 meses, e depois a si mesmo. Tudo isso durante uma live no Facebook. E o pior de tudo é que o vídeo continuou online por 24 horas. Outro caso também foi nos Estados Unidos, em que Steven Stephens gravou a finalização de Robert Goodwin, um idoso de 74 anos, e postou o vídeo na plataforma, o que é claro que gerou uma revolta em um monte de gente, especialmente porque a gravação ficou acessível por um bom tempo, mesmo depois da promessa da rede social de removê-la. O cara ainda passou a ser conhecido como o finalizador do Facebook de Cleveland, o que é um péssimo marketing para a empresa. E não dá para entender como uma rede social com tanta grana não consegue agir rápido o suficiente para tirar essas coisas do ar. Com tudo isso acontecendo, a equipe do Facebook e o próprio Mark Zuckerberg anunciaram que iam criar ferramentas para que esse tipo de coisa não aconteça em tempo real, e que estavam trabalhando muito para fazer isso. E realmente deve ter sido muito trabalhoso, né? Já que em 2020, 3 anos depois, ainda não estava pronto, já que teve um outro caso que eu contei em vídeos de lives perturbadoras, onde Ronnie McNutt, um veterano de guerra, também fez a mesma coisa na rede social, e que durante toda a live ele mostrou sua arma várias vezes, já dando sinais do que estava para fazer, e mesmo depois que aconteceu, a transmissão continuou aberta. E o mais complicado de tudo isso é que quando essas coisas são divulgadas assim, elas acabam aparecendo para pessoas que não queriam ver isso, pessoas que estavam navegando de boa na internet, sem esperar se deparar com cenas de violência explícita. E isso, galera, pode ser bem traumatizante, porque algumas pessoas são muito mais sensíveis a conteúdos violentos do que outras, que acabam ficando completamente chocadas quando se deparam com algo assim. Por isso, é importante que as plataformas deem um jeito de tentar minimizar o máximo possível que conteúdos assim sejam postados, que não deve ser algo tão difícil assim, já que uma palavra errada que eu digo aqui no YouTube logo dá um jeito de desmonetizar o vídeo, ou até mesmo bloqueá-lo. Então imagina só casos com violência pesada. E se você está esperando uma notícia positiva de que o Facebook agiu e passou a conseguir impedir os conteúdos assim de serem publicados, eu sinto muito, porque existem vários casos nos últimos anos que mostram que esse problema ainda pode estar longe de ser resolvido. Desde que o Elliot Rodger cometeu um atentado em Isla Vista em 2014 na Califórnia, finalizando 6 pessoas e ferindo várias outras, e deixou um manifesto explicando suas frustrações e ódio, a gente tem visto uma parada meio assustadora acontecendo. Cada vez mais e mais caras adotaram a mesma ideia de cometer algo parecido, e deixaram um manifesto sobre isso. E foi exatamente isso que aconteceu lá na Turquia. Numa segunda-feira, um garoto de 18 anos, chamado Arda Kutkentin, mostrou que só estava em live nesse dia para colocar em prática uma ideia que já estava pensando há muito tempo. E o que muitas notícias estão dizendo é que ele estava usando as roupas de um personagem nazi de videogame, com uma máscara de caveira escondendo o rosto, óculos de proteção e um capacete militar. Um visual que lembra um pouco o Ghost de Call of Duty. Mas é importante ressaltar que o personagem não tem ligação nenhuma com os movimentos nazistas, muito menos a empresa por trás dele. E esse tipo de associação só dá mais força para aquele velho argumento de que os jogos transformam a cabeça dos jovens, quando na verdade essas pessoas só se aproveitam de uma figura para usar como símbolo, mesmo que muitas vezes essas figuras não tenham nada a ver com esse pensamento distorcido deles. Na real, os jogos servem justamente para permitir que a pessoa viva situações que nunca deveria externalizar no mundo real. No game, ela pode experimentar essas experiências, sem colocar a vida de ninguém em risco. E diferente do Elliot, que era um incel declarado, o Arda fez o que fez por conta de uma ideologia nazista, então a princípio não tem ligação nenhuma com o celibatário involuntário. Mas vamos lá, né, galera? Essas duas coisas parecem que andam de mãos dadas, porque esses garotos que não têm muita interação com a sociedade acabam se tornando alvos fáceis de recrutar em comunidades extremistas. Então, lá estava o Arda, com um colete à prova de balas com o símbolo do sol
negro, um emblema nazi usado por grupos racistas e supremacistas brancos pelo mundo. E a live começou com ele olhando direto pra câmera, indo pra mesquita Tebe Bashu e começando a golpear pessoas aleatórias pelas costas, a maioria homens mais velhos. A transmissão, que durou mais de 2 minutos, mostra o garoto correndo por um parque, uma estação de trem e pelas ruas, tentando golpear quem aparecesse na frente, sem dizer uma só palavra pra câmera. 5 pessoas foram atacadas, mas felizmente ninguém perdeu a vida. Isso porque ele só usou a faca, já que tinha um machado preso na cintura que não pegou para atingir as pessoas, além, é claro, de não estar com uma arma de fogo, o que poderia ter ocasionado um desfecho totalmente diferente. E talvez ele até tenha tentado conseguir uma arma, mas diferente dos Estados Unidos, onde você pode ir em um mercado e comprar um rifle, a Turquia tem leis mais rígidas sobre o porte de armas, mesmo que ele seja legalizado, começando pelo fato de que é preciso ter mais de 21 anos. Então, como estava só com uma faca, não demorou para que o Arda fosse parado e algemado, com os policiais ao redor, como vocês podem ver aí no vídeo. Durante a investigação, as autoridades encontraram um manifesto, afinal sempre tem que ter um, e o documento acabou se espalhando pelas redes sociais, e como sempre ele é recheado de uma raiva sem muito sentido, mas que na cabeça dessas pessoas parece encontrar um caminho, além de deixar claro os caras que motivaram ele a fazer isso. O primeiro deles é Anders Behring Breivik, um extremista norueguês, responsável pelos ataques terroristas de 2011 na Noruega, que tiraram a vida de 77 pessoas, e esse número alto fez com que o Anders se tornasse um ícone para muitos supremacistas brancos e neonazistas. E também tinha o Brenton Tarrant, que em 2019 atacou 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, finalizando 51 pessoas e ferindo mais de 40. Então, como o Arda também teve como alvo uma mesquita, fica claro o motivo de ódio religioso. E antes que algum imbecil aí concorde com a ideia de atacar pessoas relacionadas ao Islã, a gente precisa lembrar que nem todos associados a essa religião são pessoas ruins. Essa é só mais uma entre tantas crenças que existem no mundo, mas que infelizmente possuem pessoas extremistas, que acabam fazendo com que todo um grupo seja visto com maus olhos. Outro cara que foi nomeado no manifesto foi Stephen Paddock. Esse talvez você já tenha ouvido falar do caso, onde em 2017 ele subiu em um prédio perto de um festival de música em Las Vegas, e alvejou pessoas que estavam lá só se divertindo, tirando a vida de 60 delas e ferindo mais de 800. Por fim, teve o nome de Timothy McVeigh, que foi responsável por um atentado em Oklahoma em 1995, que finalizou 168 pessoas. E a menção desses caras no manifesto do Arda mostra o quanto ele, que só tinha 18 anos, estava super imerso em ideologias de ódio. E aí outra vez entra aquela história de que o universo online, por mais que possa ser vasto e interessante, também é bem perigoso, porque acaba dando palco para pessoas com a cabeça distorcida, que conseguem convencer outros a transmitir crimes em tempo real, porque dentro dessas comunidades, esses atos de atrocidade vão parecer heróicos. A verdade é que quando o adolescente já tá meio perdido e começa a ser bombardeado por ideias distorcidas, vendo gente ruim e famosa sendo tratada como referência, fica fácil ele achar que seguir esse exemplo é a única saída. E até mesmo aqui no Brasil a gente vê casos desse tipo, como em 27 de março de 2023, quando a escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, foi o palco do ataque de um aluno de 13 anos, vestido com roupas pretas e também usando uma máscara de caveira. Ele entrou na sala de aula com uma faca escondida na mochila e golpeou 3 professoras, onde uma delas, a Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos, e também atingiu outros 5 estudantes, mas eles ficaram apenas feridos. Então vieram as investigações e mostraram que o adolescente tinha planejado o ataque e estava influenciado por conteúdos violentos e extremistas na internet, daqueles que acham legais ataques como o de Columbine, além de terem encontrado até referências a grupos neonazistas no histórico do garoto. Por isso, se em algum momento você se deparar com esse tipo de gente online, faça um favor pra si mesmo e dê-o fora. E se você tem um filho em casa, instale um controle parental e monitore o que o seu filho está vendo na internet. Esse é um dos passos mais importantes para evitar esse tipo de coisa, fora uma educação de qualidade. Fala galera, você já conheceu alguns desses casos? E vocês já se sentiram desconfortáveis em alguma rede social? Ou já foram abordados online por pessoas com ideais distorcidos assim? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.